Vamos lá, vamos nos situar, certo? O que é que a gente está fazendo, né? A gente está criando um banco de dados, certo? A gente vai, então, ligar, abrir todos os programas, tá? Primeiro vamos abrir os servidores. O servidor de banco de dados, que é o que a gente está usando. É o Champ Control Panel. Champ Control Panel. Teve um aluno que me mandou uma mensagem perguntando como é que faz tudo isso no Linux Mint, tá? Só que aí eu acabei que eu perdi, não estou mais conseguindo achar quem é que mandou. Mande a mensagem de novo para mim, tá? Mas você vai ter que procurar tutoriais como instalar o MySQL. É bem fácil, é muito fácil. É comando, tem que digitar os comandos, tá? MySQL, o Apache e o PHP e o MySQL Workbench, tá? Então, o aluno que me mandou mensagem, mande de novo que eu perdi, não estou mais achando não no celular para poder responder, beleza? Mas eu vou procurar uns tutoriais e vou botar lá, tá? Deixa eu fazer isso logo. Então, deixa eu abrir aqui, ó. Vou ligar o servidor de banco de dados MySQL, tá? Estou aqui com o Champ Control Panel. Primeira coisa que eu abri, Champ Control Panel, tá? Champ Control Panel, certo? Abri, puf. Aí é isso aqui, ó. Aí vou ligar o MySQL. Liguei. Meu servidor está ligado, certo? Agora eu vou abrir o meu cliente para acessar o servidor, certo? É porque aqui tá tudo no mesmo computador, mas esse servidor poderia estar lá no IF, poderia estar em outro lugar, certo? E aí você ia precisar de um programa para acessar ele. É o MySQL Workbench. MySQL Workbench. Tá o símbolo dele aqui, ó. Golfinho. Meu cliente para acessar o servidor. Abriu o MySQL Workbench. Estou aqui na aba Home, desculpe. Tá? Já criei uma conexão, né? Já tem quem não sabe criar, assiste as primeiras aulas, é bem simples, tá? Cliquei aqui, ó, vai dar esse aviso dizendo que o MySQL lá do Champ é a MariaDB, não é o MySQL original. Mas não tem nada não, continue anyway. Beleza, pessoal. Olha o comando que a gente fez na aula passada. Ó, eu vou deletar isso aqui tudinho, tá? Vou deletar isso aqui tudinho. Vocês não deletem não, só eu que vou deletar, tá? Por quê? Porque eu vou fazer tudo de novo. Eu estou aqui conectado no banco de dados, tá? Então eu quero ver as bases de dados, ok? Exibindo as bases de dados, tá? Então como é que eu faço para ver as bases de dados? Show databases. O que é uma base de dados? É aonde eu salvo os meus dados, tá? Mas, professor, como assim? Não é na tabela que salva? Você fez a tabela usuário, create table usuário na aula passada. Não é na tabela? É na tabela. E a tabela fica dentro da base de dados. Cada sistema tem a sua base de dados. Então, aqui, ó, PHP é outro sistema que usa esse MySQL aqui. Tá lá, que vem instalado junto com o Champ. Então, tem a base de dados do PHP tem as bases de dados do próprio MySQL, certo? Que ele mesmo usa para guardar suas configurações internas, tá? E tem a minha base de dados da aula, que é Info3, ó. Info3. Como é que eu fiz para ver todas as bases de dados? Show Database. Agora eu sei qual é a minha, é Info3. Eu quero me conectar nela. Então é use, então é entrando na base de dados. Esses comandos vocês têm que saber, tá? Use Info3. O que significa use Info3? A partir do momento que eu executar, ó, eu vou executar, ó, executei, cliquei lá no raiozinho, cliquei, aí aconteceu o quê?
Deu certo, ó, ficou verdinho aqui embaixo, ó, tá? Deu certo. Significa o quê esse comando? Tudo que eu digitar daqui em diante está dentro da base de dados Info3. Todos os comandos que eu digitar faz referência à base de dados Info3, tá? Então, a partir do momento que eu executei o comando use Info3, eu estou dizendo que todos os comandos que eu executar, eu estou executando dentro de Info3. Beleza? Então, não tem problema eu executar de novo, não. Estou dizendo que agora eu estou dentro de Info3. Ok, professor. E agora? Agora eu quero ver as tabelas que existem onde efetivamente vai ser salvo os dados. Os dados ficam salvos nas tabelas, certo? Exibindo, não existe essa palavra não, né? Exibindo as tabelas da base de dados, certo? É o show tables. Show tables. Mostre as tabelas. Exiba as tabelas. Não tem nenhuma tabela. Tá vazio, ó. Tá vendo? Não apareceu o nome de nenhuma tabela. Tabelas em Info3, nenhuma, tá? Então eu ainda vou criar as minhas tabelas, tá? Volta lá para a sala de aula agora. Até aqui, pessoal, essa parte que eu falei agora, dá para entender, não dá? Essa parte só de conectar no banco, ver as bases de dados, entrar numa base de dados, mais ou menos, professor, mais ou menos, né? Para que é isso que eu estou fazendo aqui? É para eu poder criar o meu banco de dados, entendeu? Lá dentro do servidor MySQL. Aqui, ó. Eu estou lá no MySQL Workbench, eu estou conectado nesse servidor aqui, MySQL, certo? Aqueles comandos que eu estou digitando lá, está sendo digitado dentro desse servidor aqui. Eu me conectei via uma conexão de rede, TCP/IP. Lembra lá da disciplina de redes, tá? Na porta TCP, na porta 3306, ok? Então, eu estou enviando comandos para esse servidor, na linguagem SQL, tá? Então, qual foi o comando que eu mandei ver? Me mostre quais são as bases de dados, que eu quero saber qual é a minha, do meu sistema. Todo sistema que você fizer que usa banco de dados, vai ter uma base de dados, entendeu? Se você fizer um jogo, vai ter a base de dados do seu jogo. Se você fizer um sistema de vendas online, vai ter a base de dados da sua loja, entendeu? A gente está fazendo o sistema aqui da nossa aula. Então, o nome da nossa base de dados é Info3. Aí eu quero entrar na base de dados para poder criar as tabelas dentro dela para eu salvar os dados. Aí eu faço use Info3. Agora eu entrei na tabela. Na tabela não, na base de dados. Agora eu quero ver quais são as tabelas que existem. Show tables. Por enquanto não existe nenhuma. A gente vai criar, certo? Aí, beleza, professor, vamos criar. Vamos criar onde? Lá no MySQL Workbench. Ah, já estamos, professor. Mas não é nessa aba aqui de conexão, não. A gente vai para outra aba. Então, a gente vai voltar aqui para home, ó, tá vendo? Para home, certo? E vai aqui embaixo, ó, para a janelinha. Essas janelinhas são diagramas, certo? É o diagrama entidade relacionamento, tá? Vamos clicar nesse diagrama entidade relacionamento. Aí modelos, certo? Eu vou criar um novo modelo, tá? Vou apertar o mais aqui, ó. Vou criar um novo modelo, apertei o mais. Aí ele vai abrir essa janela aqui que demora um pouquinho para abrir. Aí, quando ele abrir, eu vou ADD diagram. ADD diagram. Aperto duas vezes, ou então eu clico Enter. Agora sim ele vai abrir. Não abriu, não, né? Mas eu clico duas vezes. Pronto. Agora sim ele abriu, ó, o meu diagrama entidade relacionamento. Tá? Só que em inglês é entity relationship. Tá? Se fosse traduzir literalmente, seria relacionamento entidade, né? Mas em português a gente chama diagrama entidade relacionamento. Relacionamento entre as entidades. Eu vou criar de forma visual a minha tabela.
certo? Aonde é que cria, professor? Primeiro eu vou tirar essa parte aqui da tela que não serve para nada, ó, essa parte aqui da direita, e vou tirar essa parte aqui da direita, aliás, que é essa, e da esquerda, e quero ficar só com o centro. Eu venho aqui em cima, ó, lá no azulzinho, lá perto do botão vermelho de fechar, embaixo, ó. Tiro isso aqui, vai ficar cinza de um lado, tiro isso aqui, pronto, eu estou só com o centro agora. Agora eu vou focar onde eu quero. Eu vou aqui embaixo nas minhas ferramentas e vou clicar aqui em tabela. Place a new table. Posicione uma nova tabela. O que é a tabela? É uma estrutura de dados que vai salvar os meus dados, tá? É onde vai salvar realmente os dados, certo? Do banco de dados. Então, eu vou clicar aqui, ó, Create a new table. Clico só uma vez. Quando eu clicar aqui dentro do diagrama, vai aparecer a tabela, tá vendo? Pronto. Agora você clica dentro dela duas vezes para mudar o nome dela, certo? Vamos voltar lá para o chat. Acompanhe, exatamente, acompanhe assistindo, aí depois você tenta fazer sozinha, tá? Depois você vê a aula gravada, acompanhe assistindo, que também eu acho melhor, porque às vezes a gente fica tentando fazer ao mesmo tempo que está assistindo, é muita janela mudando, né? Pronto, então eu estou aqui, ó, certo? Eu quero criar uma nova tabela. Antes eu estava aqui, ó, nas conexões, mandei exibir as tabelas, show tables. Aí não tem nenhuma tabela, ó, tá vendo? Tá vazio aqui a resposta, certo? Então eu estou aqui na aba entidade e relacionamento. Como foi que eu fiz? Eu fui lá em home, cliquei aqui nesses diagramas, modelos, cliquei no mais, ele abriu isso aqui. Eu cliquei em ADD diagrama, ele abriu o diagrama entidade e relacionamento. Aí eu cliquei aqui na ferramenta posicione uma nova tabela, certo? Aí eu posicionei aqui, ó, table 1. Eu vou agora clicar duas vezes dentro dela. Primeiro eu vou aumentar aqui para ela ficar maiorzinha aqui, ó. E vou aumentar para o lado aqui também. Pronto. Agora eu vou mudar o nome dela. Então, professor, e aí, como é que eu sei qual é o nome? Como é que eu vou saber, professor? Nessa hora eu travo. Eu estou entendendo tudo. Aí quando chega na hora de criar a tabela, eu não sei dizer nem o nome, professor. E agora? É, exatamente. É porque essa é a parte principal do sistema. A gente pensa que a parte principal é programar, né? A parte principal vem antes, é a modelagem do sistema, entendeu? São aqueles gráficos que a gente estava vendo na aula inicial, ó. Para eu saber qual tabela eu vou criar, eu tenho que saber quais são as entidades que formam o sistema. Lembra? Então, a tabela é a entidade, certo? Então, eu vou pensar também nos seus atributos, tá? Então, primeiro, vamos pensar aqui, qual é o sistema que a gente vai fazer, né? Eu estava pensando de a gente fazer uma rede social. Cadê a sala? Uma rede social, certo, galera? Volta aqui. Cadê, homem, a aula? Show, rede social dá bom. Uma rede social, né? Porque é uma coisa que a gente está usando todo momento, certo? Então, na hora que eu estiver falando das entidades, é mais fácil de imaginar, certo? Então, uma rede social, por mais que as redes sociais sejam diferentes umas das outras, elas sempre têm o usuário. Professor, Oi, pode falar. uma curiosidade, quando eu estava assistindo a rede social, o filme lá do Mark Zuckerberg, ele usou o MySQL, né, no começo. Isso parece que usou PHP também. PHP e MySQL. E sabe por quê? Porque o MySQL é um banco de dados muito poderoso, ele é muito usado, entendeu? Ele é usado para coisas grandes. Claro que o banco não usa MySQL. Por que os bancos não usam MySQL para as transações financeiras? Porque para um banco é melhor ele usar um software que é proprietário, ou seja, que tem uma empresa que é dona, porque qualquer problema, a empresa vai prestar serviço para fazer manutenção. A empresa se responsabiliza por aquele produto. Entendeu? Mas MySQL é um software livre, então, de certa forma,
para um banco que lida com dinheiro, ele se sente um pouco inseguro de não ter uma empresa dando garantias. Mas para essas aplicações web, jogos, coisas que não tem a ver com tá salvando realmente dinheiro, não é? Porque geralmente os bancos, se eu não me engano, eles usam o sistema da Oracle. Mas o MySQL agora é da Oracle, né? O MySQL agora é da Oracle, mas continua sendo software livre. Pois é, ele usou, e usou o PHP também. Então, voltando aqui, ó, a Oracle é uma empresa, tá, de banco de dados. O usuário é uma entidade. E toda rede social tem uma postagem, não é? Então, o post que a pessoa faz, ou a postagem, é uma outra entidade, certo? Agora, a gente ainda vai aprender como é que uma entidade existe separada da outra, tá? Porque eu poderia pensar que a postagem é só um atributo de usuário. Deixa eu voltar aqui para, não é? Eu poderia pensar que voltar para aquele slide lá. Eu poderia pensar que postagem é só um atributo, tipo e-mail, nome, telefone, matrícula. Aí tem um outro atributo aqui, postagem, né? E eu estou dizendo que postagem é uma outra entidade. Então, a gente ainda vai aprender como é que separa essas entidades. A gente está aprendendo a fazer apenas uma, que é usuário, certo? Isso a gente já fez na aula passada, eu estou só fazendo de novo. Então, eu sei que a minha rede social vai ter um usuário. Aí eu estou criando aqui a tabela usuário. Tá? O nome da tabela é usuário. Aqui, ó. Certo? O usuário tem vários atributos, que são as variáveis, as propriedades, as informações sobre o usuário que eu quero salvar. Tá? Então, não, isso aqui não, isso aqui é proximal. Então, tem vários atributos aqui, ó. Tá? Então, depois dá uma olhadinha lá no slide, certo, pessoal? O que são os atributos? São as informações que eu quero salvar naquela tabela, não é? Deixa eu ler aqui, ó. Atributos. As entidades, as tabelas, né? Ou seja, os objetos que serão salvos no banco de dados, possuem várias características que os definem. Por exemplo, a entidade aluno possui o e-mail, o nome, o telefone, a matrícula. Essas informações sobre a entidade aluno são seus atributos. Em outras palavras, os atributos são as informações sobre um objeto que queremos manter salvas no banco de dados, tá? Então, aqui no meu banco de dados aqui que eu estou criando agora, né, na minha tabela usuário, eu vou colocar os atributos aqui, as colunas da tabela, tá? O primeiro atributo que eu sempre vou colocar é o atributo chave primária. É um número do tipo inteiro, tá? Já tá aqui, ó, inteiro. Ele já botou, é automático, ele já botou para mim, ó, e deu usuário. Não foi eu que digitei, não. Ele botou automaticamente, tá? Já disse que é uma chave primária e que é not null. A única coisa que eu fiz foi clicar aqui dentro. Ó, eu vou fazer de novo. Ó. Tava vazio, vou deletar, ó. Deixa eu deletar. Tava vazio. Aí eu só fiz clicar aqui dentro, ó. Cliquei aqui dentro, cadê? Duas vezes, pronto, ele criou. Aí eu cliquei fora, ele já configurou. Por quê? Porque toda tabela, ela tem a sua chave primária. O que é uma chave primária? É um atributo que eu estou salvando lá no banco, tá? Que é um número, por isso que o tipo de dado, data type é do tipo inteiro, ele é um número, certo? Que serve para só aquela pessoa tem aquele número. Então é como se fosse a sua matrícula, tá? Então, serve para quê? Para quando eu for pesquisar aquele usuário especificamente, eu vou pesquisar por esse número. Porque se eu for pesquisar pelo nome, pode ser que tenham várias pessoas com o mesmo nome, tá? Então, eu tenho que ter um atributo que só cada um tem individualmente, não se repete, tá? Isso é chamado atributo chave primária. Aí tá lá nos nossos slides lá, ó. Depois dá uma lida lá no slide, tá? Aqui, ó. Aí tem vários tipos de atributos, atributos compostos multivalorados, atributos derivados, atributo-chave, ó. É esse que está pintado de preto aqui, ó. Deixa eu ler. É a chave primária, tá? Ó, é por isso que está aqui, ó, uma chavezinha amarela, e está aqui, ó, PK significa Primary Key, belongs to Primary Key. Então, ele marcou aqui, ó, tá marcado, ó.
Está marcado aqui, selecionado, que ele é do tipo PK, Primary Key, chave primária. Então, o que é um atributo chave primária? O atributo é as informações que eu estou salvando, né? O que é? São atributos que são únicos, não se repetem, para cada registro da entidade, ou seja, para cada linha, para cada informação diferente que está salvo lá, certo? Para cada tupla no banco de dados, para cada linha, para cada dado que está lá, cada instância de usuário, tá? Vai ter um número diferente para cada um, certo? Por exemplo, o atributo matrícula ou o CPF da entidade aluno, certo? Esses são atributos que são únicos, não se repete. É verdade. O CPF não se repete, cada um tem um único CPF. A matrícula na escola também. Então, esses dois atributos, eles são fortes candidatos a serem chave primária. Ou seja, um atributo que não se repete, cada um tem só o seu. Esses atributos servem para identificar unicamente cada instância da entidade. Seu símbolo é um círculo totalmente pintado de preto. Identificar unicamente é assim, ó. Imagine que isso aqui tem milhões e milhões e milhões de alunos cadastrados. Aí eu quero pegar só aquele aluno específico, entendeu? Dentre milhares, eu quero pegar só aquele. Como é que eu faço para identificar só aquele aluno? Eu vou olhar pela chave primária dele, tá? Então, toda tabela, toda entidade, né? Quando eu vou salvar informação sobre esse objeto, sobre essa classe, sobre essa entidade, sobre essa, lá nessa tabela, quando eu vou salvar a informação, eu tenho que ter o atributo-chave, que identifique aquela informação, para depois eu pesquisar por esse número, por esse código, entendeu? Então, tá aqui, ó, ID usuário do tipo inteiro, primary key é a chave primária, e not null, não pode ser nulo, tá? Vou marcar também que é auto-incremente. O que é uma chave primária auto-incremente? Eu vou marcar. Significa que automaticamente o MySQL, o primeiro usuário que for cadastrado, ele vai ser o número 1. O ID usuário dele, ó, o nome dessa coluna é ID usuário, do tipo inteiro. ID usuário aqui, ó. ID usuário, tá? ID usuário, do tipo inteiro, tá? Então, o primeiro ID usuário, se eu marcar o auto-incremente, o primeiro ID usuário vai ser 1, o segundo automaticamente vai ser 2, o terceiro automaticamente vai ser 3. O próprio banco de dados vai cadastrar o número desse usuário para mim automaticamente, certo? A chave primária, o atributo-chave vai ser gerado pelo MySQL automaticamente. Então, eu vou marcar, eu quero que a chave primária seja gerada pelo MySQL automaticamente incrementado, aumentando o automático. Tá aqui, ó. Beleza, professor, já entendi. Vamos pensar outros atributos para o usuário. O usuário tem, por exemplo, um nome, não é? Então, eu vou botar aqui o nome que vai aparecer lá. Nome, tá? O nome é um tipo texto. Então, aqui eu estou escolhendo o tipo de dado, né? Tem vários tipos de dados, ó. Certo? Professor, como é que eu faço para ler sobre esses tipos de dados? Ó, a gente está no MySQL, certo? Sendo que eu falei que é o MariaDB, essa versão que está no Champ. Tá? Então, eu tenho que ir para o manual. Aí eu coloquei o manual lá no site. Então, eu vou abrir aqui o site, lá no Classroom, vou pegar o manual do MySQL, aqui, ó, programação com acesso a banco de dados, certo? Vamos lá, tipo de dados, aí tem dois, ó. Tem um manual de PDF do MySQL original mesmo, MySQL de verdade, que não é o MariaDB, é um PDF com tudo. Aí você vai ler mais ou menos por volta da página 361, que é quando ele está falando de tipos de campos. Dá uma lidinha no momento offline, tá, pessoal? No momento assíncrono, estou pedindo para vocês lerem sobre os tipos de dados, tá? Então você baixa esse PDF aqui, procure a página 361 e dá uma lida sobre os tipos de campos, certo? E também vai aqui, ó, no MariaDB, isso aqui está mais fácil. Tipos de dados no MariaDB, vou clicar, Data Types.
Data types. Aqui, ó. Certo? Aí tá aqui, ó. Tá em inglês, mas vocês conseguem. Todo mundo consegue. Vamos lá. Numeric data types, tipos de dados numéricos. Mas eu quero salvar o nome. Eu quero salvar o nome. Então, o nome não é numérico, é um tipo, uma string, né? É texto, né? Então, eu vou descendo aqui. Vamos descendo aqui. Aqui é numérico. Então, se eu for precisar de numérico, eu já sei, né? Por exemplo, a chave primária era do tipo inteiro. Strings são textos, né? Aí tem vários, ó, strings literals, tem char e tem varchar. Aí isso aqui eu expliquei na aula passada, vou explicar de novo, né? Então vamos lá. O tipo varchar, certo? São caracteres que o tamanho pode variar. Então, o nome de uma pessoa, tá? Varia. Tem gente que é José e tem gente que é Iranildo. A palavra Iranildo é maior do que José, então gasta mais espaço. Se você usar Vachar, ele só vai gastar o que você usar. O que você não usar, ele não vai ocupar esse espaço. Então é isso que eu quero. Professor, mas todos não é assim, não? Não. Por exemplo, vamos lá. Eu quero guardar aqui o sexo, certo? Então, o sexo, eu vou guardar só uma letra, masculino ou feminino, tá? Então, eu sei que nunca essa palavra vai aumentar ou diminuir, tá? Então, eu vou usar, vai ser sempre uma única letra, certo? Então, eu vou usar, não é que é sempre uma única letra, é que a quantidade de letras nunca vai mudar, vai ser sempre a mesma. Então, eu vou usar o tipo char, tá? Aí aqui dentro eu boto o tamanho. Por exemplo, se eu disser que char tamanho 5, eu estou dizendo que ele vai reservar 5 espaços para guardar 5 caracteres. Se eu digitar só um caractere, ele vai gastar os 5, entendeu? É diferente do vachar. O vachar, ele só gasta o que eu usar, mas o chá não. O chá ele gasta o que eu reservar. Se eu disser que é vachar 50, ele vai gastar 50. Mesmo que a palavra só tenha 2 letras, ele vai gastar as 50, tá? Então, por outro lado, ele é mais rápido. Entendeu? Por outro lado, o vachar é mais lento do que o char, né? Então, como eu sei que o sexo é só a letra M ou a letra F, então eu escolho o char, porque ele é mais rápido, e o tamanho é 1. Pronto. Masculino ou feminino, bota só M ou F. Certo? Pronto. Isso aqui, vamos botar o e-mail aqui, mais outra propriedade, ó. E-mail. Vamos lá. E-mail do tipo varchar. Aí eu estou botando o tamanho máximo 255, certo? Aí aqui, ó, vamos ver as propriedades, certo? Vamos voltar lá para o nome, eu selecionei o nome. O nome não é chave primária, a chave primária é o ID usuário. O nome no meu sistema, eu quero que ele seja obrigatório ter, então é not null, não pode ser nulo, tá? O sexo eu vou deixar que seja nulo, não é obrigatório marcar, certo? O e-mail, eu vou dizer que não pode ser nulo, é not null. Pronto. Configurei as propriedades da minha tabela, certo? Tá aqui, ó, criei essa tabela. Essa tabela aqui, ela é um diagrama, tá? Então, então vamos salvar file, save model. Aí eu vou mandar salvar em documentos. Aí eu estou chamando de info3. Info3, certo? O tipo você deixa aqui, ó, MySQL Workbench Models.mwb. Chamo de info3 salvar. Ele vai dizer que já existe, eu digo que quero substituir. Pronto, salvei, tá? Beleza, professor, estou entendendo. Eu estou criando a mesma coisa que está nesses diagramas aqui, ó. Estou criando essa entidade que vai ser uma tabela. No caso aqui, eu criei lá no MySQL Workbench. Certo. Mas como é que eu faço para transformar num comando create table? Que é esse comando aqui, ó. Era o que a gente estava vendo na aula passada. Ó. Cadê?
create table, certo? Então, isso aqui eu fiz no MySQL, ó. O usuário tem a chave primária do tipo inteiro, ó, primary key, ó, os campos aqui. Isso aqui é um comando, tá? É criado através desse comando, o comando create table. O nome da tabela, certo? Abre e fecha parênteses, aí dentro do parênteses a gente vai colocar isso aqui. Então vamos criar, vamos criar esse comando. Então deixa isso aqui, eu já salvei, tá? Eu vou criar aqui na mão mesmo, criando a tabela usuário. Criando a tabela usuário, certo? Então é só olhar aqui esse exemplo aqui, ó. Vamos lá. Create table usuário. Vamos botar. Deixa eu fechar esse result aqui. Pronto. Então, create table, aí eu boto o nome, usuário. Isso vai ser criado dentro de Info3, porque eu executei o comando de use Info3 já, viu? Executei clicando lá no raiozinho, selecionando e clicando. Pronto. Então esse comando create table vai ser dentro da base de dados Info3, que é o meu sistema. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final. Ok. Agora eu venho para cá e vou digitar quais são as colunas, as entidades, as colunas não, as entidades não, as propriedades dessa entidade, as colunas dessa tabela, tá? Bom, eu sei, como eu falei lá, que a gente precisa ter uma chave primária, uma coluna que identifica unicamente aquele atributo, não é? Aqui, ó, o atributo chave, tá? Então eu vou chamar de ID usuário, certo? Então, ID usuário, tá? Agora eu dou um espaço e vou dizer as propriedades. Então, é do tipo inteiro, ok? Não pode ser nulo, not null, tá? É uma chave primária, primary, underline key. Escrevi primary, tá certo, não? E é out, não, é primary key, não tem um underline não, tá, pessoal? É assim, primary key e é auto incremente, certo? Mas eu quero botar assim, grande, auto incremente, tá? Ou seja, quando eu criar o primeiro usuário for cadastrado, vai ser o próprio MySQL que vai cadastrar para mim quem é a chave primária de quem é o ID usuário. Isso aqui vai ser o próprio sistema que vai gerar para mim, tá? Esse número aqui. Por quê? Porque eu disse que ele é do tipo auto-incremento. Aí eu boto uma vírgula. Aí dou um enter. Aí agora eu vou dizer a segunda coluna da minha tabela. Ora, a segunda coluna é essa aqui, ó. A primeira eu já fiz, ó, e deu usuário. A segunda é nome do tipo varchar, tá? Então vamos lá. Eu estou seguindo exatamente o que está aqui, ó, lá isso aqui já está lá no sistema para vocês, tá? Estou fazendo isso aqui, ó, certo? Vamos lá. Comando create table, certo? Então nome é a segunda coluna, tá? É do tipo caractere que varia o tamanho, ele não vai gastar 255, a menos que a pessoa use as 255 letras. Se não usar, ele não gasta, tá bom? Por isso que é varchar. E eu estou dizendo que também não pode ser nulo. Not null. Tem mais alguma configuração? Não. Então, dou uma vírgula, próxima propriedade dessa tabela, tá? A outra propriedade é o e-mail, do tipo varchar também, caractere. Não, é o sexo, né? Então vamos lá. O sexo da pessoa ou o gênero, né? Tanto faz, né? Não vou botar essa palavra, vai que é censurado pelo Google, né? Aí a aula não vai aparecer lá. Então gênero por quê? Aqui eu quero marcar masculino
ou feminino, certo? Então, é uma letrinha, na verdade. Eu quero marcar M ou F. M é masculino e F é feminino. Nunca vai mudar o tamanho, tá? Então, é do tipo caractere só, char. Não vai mudar o tamanho. Vai gastar o que eu disser que gasta. Se eu disser que char 50, ele vai reservar espaço para ocupar 50 letras e mesmo que não, a palavra tenha só duas letras, ele vai gastar 50 espaços. Por outro lado, ele é mais rápido, tá? Eu sei que vai ser só uma letra, masculino ou feminino. Aí aqui eu vou dizer que pode ser nulo, tá? Espaço não, vírgula, certo? Agora, o e-mail da pessoa, né? E-mail é do tipo varchar, tamanho máximo, vou botar 255, pode ser menos, não tem problema. Se o e-mail tiver ocupar menos do que 255 caracteres, não tem problema, ele vai salvar menos, não vai gastar o restante. Não pode ser nulo, note, nulo. Tem mais alguma outra propriedade? Não. Então, eu não vou botar vírgula, não, viu? A vírgula é para separar as propriedades. Ó. Já que não tem mais nenhuma outra, pronto, acabou o comando. O comando é só isso aqui. Ó. Tá? Tá aqui o meu comando create table. Vamos executar? Seleciono tudo, selecionei e vou apertar o raio. Agora eu vou ver se deu certo lá embaixo. Deu certo, ó, ficou verdinho, ó. Create table usuário, papapá, popopó, não retornou nenhuma linha porque ele só fez criar e não disse nada. Criou. Agora, como é que eu faço para ver? Ora, eu já fiz esse comando que mostra. É aqui em cima, ó. Show tables. Tá vendo? Vou executar de novo. Show tables. Vamos executar. Aqui, ó. Apareceu a tabela usuário que eu acabei de criar. Se eu quiser ver as colunas de usuário, se eu quero ver, eu esqueci que usuário tem ID, usuário tem nome, tem gênero, tem e-mail. Eu esqueci. Eu quero ver. Como é que eu faço para ver? É descrevendo as propriedades, ou seja, as colunas da tabela. É o comando describe o usuário, ponto e vírgula no final. Seleciona e aperta o raio. E aqui, ó, ele tá descrevendo para mim as propriedades da tabela usuário. É onde eu vou salvar a informação. Então, quando eu for salvar a informação, eu vou salvar o quê? O ID usuário, que é uma primary key, tá vendo aqui, ó, certo? Ela é uma chave primária, ela não pode ser nulo, é do tipo inteiro, o nome é ID usuário, tá? E é do tipo auto-incremento. O próprio sistema vai gerar para mim o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, aumentando esse número para mim, tá? Eu tenho outro field, outro campo, outra coluna dessa tabela. Outra propriedade, que é o nome, que é do tipo varchar, não pode ser nulo. A outra é gênero, do tipo char, ou seja, o que eu colocar aí, no caso, só vai ocupar um caractere. Mas se eu tivesse dizendo char 10, ele ia gastar 10 espaços. Um caractere que não varia o tamanho, uma palavra que não varia o tamanho, tá? Como eu só estou salvando um M ou F, é char1 para ser rápido. Pode ser nulo, yes, certo? E o e-mail do tipo varchar, ou seja, o tamanho dessa palavra pode variar o número de caracteres, ele só vai gastar o que usar, certo? Não pode ser nulo. Está criado para a minha tabela usuário, aonde eu salvo os dados, certo? Então, a minha base de dados agora, ela tem uma tabela, a tabela usuário. Aqui, ó. Tá? Olha o comando que a gente fez. Create table usuário. Vamos ver agora se tem dúvidas aqui. Vamos lá. Então, até agora, beleza. Isso a gente também fez na aula passada, só que a gente fez mais rápido, né?
Vamos continuar aqui. Tá bom, entendi. Comando create table. Vamos para o próximo. Se eu precisar alterar uma tabela que já existe, certo? Então, não é que eu quero criar de novo a tabela, certo? Eu quero, por exemplo, adicionar uma coluna, tá? Então, esse exemplo aqui, ó, a tabela usuário, ela já existia no sistema, já igual como está aqui no nosso caso aqui, ó, a gente já criou, ela já existe, ó, tá aqui ela, describe usuário. Aqui, tá? Todas as propriedades dela. Aí eu esqueci de criar botar outra coluna aqui. Será que tem como eu adicionar? Tem. É o comando alter table. Certo? Adiciona nova coluna na tabela. Tá? Então, como é que faz? É assim, ó. Alter table, o nome da tabela, no caso aqui do nosso exemplo é usuário, né? Aí se eu quero adicionar, é add column, certo? Aí eu dou o nome da coluna e o tipo de dado. Aqui é o tipo text. O tipo text, como é que eu faço para ver, professor, os tipos de dados? Eu vou lá no manual, procuro sobre os tipos de dados de texto, de strings, e procuro o tipo text. Tá? Então, esse tipo aqui, text, e você pode escrever quantos caracteres você quiser. Você pode copiar um PDF inteirinho, um livro, e colar. Ele vai colocar lá, tá? Então você pode escrever um livro aí, tipo text, certo? Ele enquanto tiver espaço no HD, ele vai salvar, tá? Então ele adicionou uma nova coluna. Se eu quiser deletar uma coluna, alter table, usuário, drop column, descrição, ele apaga. Bom, então vamos ver então, né? Então vamos adicionar essa coluna descrição para o usuário. Vamos ver se é verdade mesmo. Então, eu criei minha. Deixa eu fechar isso aqui. De que horas que termina, hein? Se começou de 8, são 3 horários. Então, a gente vai tirar direto, sem intervalo, né? Então, acho que será que termina de 9h30, é? Deixa eu ver aqui. 9h30. 9h30, né? Pronto, beleza. Vamos lá. Beleza, eu criei, aí eu esqueci de colocar uma coluna. Ou então o sistema já estava criado, já está funcionando, já tem usuário usando meu sistema. Está cheio de dados, essa tabela usuário está cheio de dados. Eu não vou deletar, perder tudo só para criar de novo. Não, eu vou digitar o comando que altera, certo? Então, adicionando uma nova coluna na tabela usuário, certo? Então, como está lá no manual, é o comando alter table. O nome da tabela que eu quero alterar é a tabela usuário, a única que eu criei até agora, certo? Beleza. Alter table usuário. Aí eu quero fazer o quê? Add column, certo? Agora eu vou botar o nome da coluna que eu quero adicionar, que é descrição. Só que aí eu não vou botar acentuação nem cedilha, não, tá? Descricão. Descrical. Ok? Aí eu estou dizendo que poderia ser do tipo, vamos lá, poderia ser do tipo var char, certo? Poderia, viu, pessoal? Tá? Aí eu estou mostrando para vocês um outro tipo de dado, tá? Que é o tipo, tá, vamos lá, vamos lá. Deixa esse aí. Varchar. Pronto. Já executou, professor? Não, tem que selecionar, selecionei e aperto o raiozinho, ó, lá em cima. Apertei. Agora eu vou ver o resultado. Ó, ficou verde aqui, ó, deu certo. Como é que eu faço para ver? Eu vou digitar de novo o comando describe usuário, para ele descrever as colunas da tabela usuário. Vamos ver se ele botou ali. Vou apertar o raio. E tá aqui, ó, adicionou descrição do tipo varchar. Se eu quiser deletar uma coluna, certo? Seria, então, deletando a coluna descrição. Descrição, né?
Então, é a mesma coisa. Alter é uma alteração que eu estou fazendo na tabela. Alter table, certo? Na tabela usuário, ok? Drop, que é deletar, column, certo? Eu escrevi errado, foi? Não, tá certo. E o nome da coluna, descrição. Ponto e vírgula. Então, quando eu selecionar aqui, apertar o raio, deu certo aqui, ó, não deu nenhum erro. Quando eu mandar descrever as propriedades da tabela usuário, as colunas, tirou descrição. Então, isso aqui está lá no nosso PDF, certo? Mas lembre, a gente tem aqui, ó, o manual do MariaDB. Cadê? Certo? Então, só para mostrar aqui. Então, tem o tipo char, o tipo varchar, né? E tem o tipo text, que eu estava falando ali, né? Aqui, ó, text. Então, na verdade, ela tem o tamanho máximo lá no MariaDB, que é 65.535 caracteres, certo? Aí vocês leem, tá? Então, é um tipo de dado que cabe um texto gigantesco, certo? A diferença entre varchar e text, tá aqui, ó. Vamos lá. Aí vocês depois leem com calma, tá? Lá no manual. E você vai procurar o mesmo tipo de dado text lá naquele outro manual que está em português. Volta lá. Ah, não, é aqui. Tá? Então, esse aqui é o que está em inglês, mas lá em português está aqui o PDF. Por volta da página 361. Aí você procura lá. Char, aí lê. Varchar, aí lê. Text, aí lê. Certo? Você vai procurar esses tipos de dados que a gente está usando na aula. Tá? Sim, volta para o MariaDB aqui, ó. Como eu estou com a lupa, aí fica assim, certo? Então, deixa eu subir lá no site e clicar aqui, ó, em Search, tá? Esse é o site do mariadb.com, certo? Aí é o golfinho, ó. É o MySQL que a gente está usando, que vem dentro do Champ, tá? Aí eu vou aqui em Search, tá? E vou procurar esse comando, alter table, certo? E, ó. Então, aqui no manual, tem esse comando, tá? Mas no manual, ele dá muitas opções, tá? São várias opções. Eu só mostrei a de adicionar a coluna e deletar a coluna. Mas eu posso alterar e fazer outras coisas como tá aqui, ó. Certo? Então, no manual é mais complexo porque ele mostra o comando todo. Aí, deixa eu tentar ensinar vocês aqui como é que lê o manual. É assim, ó. O que está escrito aqui é obrigatório. O que está dentro de colchetes é colchetes, né? É opcional, você só escreve se quiser, tá? Então, por exemplo, obrigatório vai ser alter, obrigatório table e table name, o nome da tabela. Foi o que a gente fez. A gente não digitou online, nem ignore, nem if exists. É opcional, entendeu? A gente fez alter, table, aí botamos usuário. Não foi, ó? Volta lá para os nossos comandos aqui. Alter, table, usuário. Foi. Deixa eu fechar esse grid aqui. Certo, foi. Até aí foi. Até aí tá aqui também, ó. Alter, table e o nome da tabela. Aí isso tudo aqui é opcional. Beleza. Aí tá aqui, ó. Essa barrinha significa ou. Ou você vai digitar esse, ou você vai digitar o outro, tá? Aí tá aqui, ó. Eu digitei ADD column. Aí botei o nome da coluna. Certo? Eu poderia adicionar outra coisa, que é um índice, mas aqui a gente vai ver o que é. Eu poderia adicionar uma constraint, por exemplo, adicionar uma chave primária. Certo? Poderia. Adicionar uma outra restrição, que é, por exemplo, outra restrição de integridade, que é que seja único, não se repita. Poderia. Adicionar outras propriedades, tá? Então, isso aqui são outras propriedades que eu posso alterar
e adicionar na minha tabela, certo? Chave estrangeira, coisas que a gente ainda vai ver, tá, pessoal? Por isso que eu não coloquei. E eu posso deletar também. Se eu posso adicionar, eu também posso deletar. Posso deletar uma coluna, posso deletar uma. Ó, posso deletar. Então, eu posso fazer alter table, drop column, para deletar uma coluna e o nome da coluna, né? Eu posso fazer alter table, drop primary key, para deletar a chave primária, certo? Para deletar uma chave estrangeira, que a gente ainda vai ver o que é. Eu posso renomear o nome de uma coluna, não. Eu posso renomear o nome da tabela. Ó, que interessante, ó. Será que é? Alter table, rename e bota o nome da tabela. Eita, será que vai dar certo isso? Vamos lá. Então, renomeando a tabela. Alter table. O nome da tabela é usuário. Aí, rename user. User não, porque ficou azul, é um nome. Aí eu vou chamar de usuários. Não, e user, por que não pode? Usuários, pronto. Renomeei. Será que vai dar certo, hein? Vamos selecionar. Cliquei aqui, executei. Deu certo. Ó. Como é que eu sei que deu certo? Vamos mandar exibir as tabelas para ver o nome das tabelas, né? Então lá em cima tem o comando show tables. Aqui, ó. Show tables. Vou digitar show tables, selecionar e ver se o nome mudou. Agora apareceu users. Ah, legal. Então muda de volta, muda de volta. Vou mudar de volta. Alter table users rename usuário. Vamos lá. Selecionou, executou, deu certo aqui embaixo. Vamos executar o comando show tables para mostrar, então. Show tables. Certo? Executar o comando show tables para ver se voltou a ser usuário. Usuário. Perfeito. Funcionou. Então voltando lá para o manual. Então, veja que no manual parece ser um negócio muito complicado, porque ele mostra todas as opções. Mas você sabendo que o que está dentro de colchetes é opcional, você não vai digitar, e o que está com essa barrinha para cima é ou um ou outro. Então, aqui, ó, alter table, nome da tabela, aí eu vou escolher um desses comandos aqui, ó, ou add column, ou isso, aí os outros aqui, ó, aí eu chamei aquele lá rename, tá vendo? Aí eu posso mudar outras propriedades, muitas propriedades, tá? Aí tem a descrição aqui em inglês, ó, certo? Aí, enfim, é claro que isso aqui está mais difícil, né? É o manual. Aqui é para uma pessoa que já sabe. Só que a gente que está aprendendo, a gente tem que aprender a ler o manual, certo? É por aqui que a gente aprende, tá? Então aí tem vários, o if exists, o if not exists, tá? Aí assim vai. O add column, drop column, ele explica direitinho, ele dá exemplos, ó, tá vendo? Modificando uma coluna, ó. Dá vários exemplos lá no manual, tá? Mas a gente tem deletando, enfim, tudo isso aqui tá no manual, tá? Eu procurei pelo comando alter table, certo? Então, deixa eu pegar esse link aqui do manual. É grande, né, professor? É. Claro que a gente não vai usar tudo, né? A gente tá usando só isso aqui, ó. Já tá lá no nosso PDF online, tá? Mas deixa eu botar aqui na aula de hoje essa parte do manual, certo? Então, aqui, ó, a parte que fala sobre o alter table. Pronto.
Beleza. Vamos aqui para a aula. Então, a gente criou tabela, certo? Aprendemos a alterar uma tabela. E agora a gente vai aprender um comando bem facilzinho. Como é que deleta a tabela, certo? Esse comando é perigoso, né? Porque já pensou se você executa esse comando e erra o nome da tabela e deleta a tabela errada? Você vai perder todos os seus dados, certo? Então, você vai ter cuidado com esses comandos que deletam coisas no banco de dados, tá? Você tem que ter medo de usar um drop table, certo? Então, se eu quiser deletar a tabela usuário, é drop table usuário. Vamos ver isso. Vamos deletar, então. Então, a tabela usuário existe, ó, show tables. Usuário, certo? Então, se eu mandar deletar, deletando a tabela usuário. Então, se eu mandar deletar, é o comando drop, pode ser minúsculo, tá? Drop table. Eu estou botando maiúsculo para diferenciar entre o que é o comando e o que é o nome das coisas. Drop table usuário. Só isso. Vamos lá. Seleciona, executa. E aí, tá dizendo aqui que deu certo. Tá verdinho, ó. Vamos mandar show tables. Não existe mais a tabela usuário, certo? Pessoal, eu vou pegar esse arquivo aqui de hoje e vou mandar para vocês lá na nossa página, tá? Ó, porque eu acho que esse arquivo aqui vai ajudar vocês a estudarem em casa. Não é? Ó, tá com os comentários aqui, ó, o passo a passo, tá vendo? Criando uma tabela e fazendo tudo que a gente fez hoje, ó, tá? Então eu vou mandar esse, vou salvar agora esse arquivo, salvar. Então aqui é aula create alter drop table, certo? Ponto .sql. Já vai salvar com ponto .sql. Tá salvando aonde? Vou salvar em documentos. Salvar. Agora eu vou botar lá na nossa página do aqui, tá? Do mais um. Eu vou enviar como um arquivo aqui em cima. Eu acho que eu posso mandar alterar aqui, né? Editar. Aí eu mando anexar aqui, ó. Deixa eu ver onde eu tô, documentos. Pega aqui, abrir. E salvar. Então, lá no equivalente à aula de hoje, lá, tá aqui, ó. A aula de hoje, comandos create table, alter table, drop table, aí tá aqui o SQL, tá? Os comandos que a gente digitou hoje, ó. Certo? Para vocês ir fazendo em casa, conecta no, liga o MySQL, abre e vai executando. Agora vai tentando fazer, entendeu? Não vai só copiando e colando, não. Vai tentando fazer sozinho, tá? Vamos ver aqui se alguém está falando alguma coisa, se tem dúvidas. Beleza. João Marcelo, vai precisar sair agora. Peraí, deixa eu, já sei que João Marcelo está online. 22 pessoas online. Vamos filmando. A chamada é agora, hein? A chamada aqui é ao vivo. João Marcelo está presente. Precisou dar uma saidinha, mas está com a presença garantida.
Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Tá. Quem assiste aula é os mesmos alunos que os professores elogiam, entendeu? É quem está aqui. Na reunião, os professores falam, o pessoal tem a metade que está assistindo, está interessado, e tem a outra metade que não está assistindo, né? Agora, a gente sabe que também pode ter um ou outro que não está assistindo, porque nesse horário está trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa que está impedindo, mas tem muita gente que não quer assistir também, né? Porque a metade da sala não assistir, essa disciplina, ela é assim, é muita coisa que a gente faz, né? Pessoal, na próxima aula a gente vai ver o comando de inserir os dados. Eu não vou falar esse comando de inserir hoje não, porque senão vai ficar muita coisa, tá? Mas, para finalizar a aula, ainda falta eu falar uma coisa, que eu falei na aula passada, mas vou falar de novo aqui, ó. Eu criei esse comando aqui na mão, certo? E lá no início eu estava criando aqui o modelo, ó. Aí, a partir desse modelo, eu fui sabendo o que era que eu ia criar lá no comando. Mas não tem uma forma de eu pegar o comando daqui, não? Tem. Eu clico com o botão direito do mouse, em cima do modelo, da entidade, da tabela. Aí tá aqui, ó. Copy SQL to clipboard. Vou copiar. Copiou. Agora, quando eu der Ctrl V, quer ver? Ó, eu vou lá para onde eu digito os comandos. Ó. Vou lá para baixo. Digitar um comando novo. Certo? Aqui um comando novo, lá embaixo. Esse comando aqui é o que eu copiei, certo? Vou dar Ctrl V. Ó, ele gerou um comando create table para mim. Esse comando ele está diferente um pouco do que eu coloquei. O que eu coloquei está mais simples, ó. O meu comando create table, tá? Então, como eu mostrei lá no manual para vocês, tem um monte de coisa que é opcional, tá? Então, o MySQL Workbench, ele gerou para mim esse aqui automaticamente, né? A partir desse modelo aqui, ó. Tá? Eu cliquei com o botão direito do mouse, então ele gerou para mim automaticamente copy SQL to clipboard. Cliquei aqui com o botão direito aqui, em cima da tabela usuário, certo? Copy SQL to clipboard, tá? Aí quando eu dei Ctrl V lá nos comandos, ele apareceu isso aqui, ó. Mas vamos entender, ó. Create table if not exists. Isso aqui tá lá no manual escrito como sendo opcional. A gente não botou no nosso, beleza? Aí ele botou o nome da base de dados genérica. Ele chamou de MyDB. É um nome genérico de qualquer base de dados. A nossa base de dados é Info3. Então, ele seria o equivalente a escrever aqui Info3. Tá? Então, perceba que não é só você vir aqui, clicar com o botão direito do mouse, gerar o comando que vai funcionar, não. Você tem que alterar algumas coisas, tá? Você tem que, por exemplo, mudar o nome da base de dados. A base de dados não é MyDB, não. Não é MyDB, é Info3, tá? A gente nem colocou isso. Por quê? Porque eu usei o comando use Info3. Significa que tudo que eu digitar, a partir de agora, será executado dentro de Info3. Então, o comando create table foi executado dentro de Info3. Outra forma de escrever é assim, create table, não é, dentro de Info3. Então, eu boto Info3 ponto o nome da minha tabela, que é usuário. Note que ele usou esse caractere aqui, que não é aspas simples, é acentuação. Aquele acento que fica lá perto da letra P. O acento agudo é a crase, né? A crase. Ele usou a crase, tá? Então, é também possível fazer assim, certo? Aí ele botou aqui, ó, ID usuário inteiro, não pode ser nulo, alto incremento. Só que ele não colocou que a chave primária é aqui, não. Ele vai colocar lá embaixo. Aí ele disse o nome, vachar, note nulo, vírgula. O sexo, char, nu, aceita nulo, vírgula. E-mail, vachar, 255, tamanho máximo, note nulo, vírgula. Aí terminou de configurar, de dizer o nome das colunas. Aí lá embaixo ele falou assim, ó. Quem é a chave primária? Primary key é a coluna ID usuário, né? Aí ele fechou o parênteses geral, tá? Esse parênteses aqui é como se ele tiver, eu botei ele aqui assim, ó. Ele fechou esse parênteses aqui, certo? E disse que o que é esse engine? É a tecnologia que ele vai usar para salvar isso fisicamente no arquivo.
usa essa tecnologia InnoDB, ele especificou qual é, tá? A gente não especificou, por padrão é o InnoDB também. Então, ele gera um comando mais complexo do que o nosso comando, e a gente criou um comando mais simples, ó, tá? Professor, mas esse comando aqui funciona? Vamos ver, então. Deixa ele aqui do jeito que está aqui. A única coisa que eu vou mudar, que eu mudei, foi esse info, tava escrito MyDB, aí eu botei o nome da base de dados, que é Info3, certo? E aqui eu não vou botar o mesmo nome que já existe. Aí, então, eu vou chamar de usuários. Ou então eu vou chamar de usuário 2, tá? Aí eu vou selecionar, usuário 2. Aí eu vou selecionar tudo, até o engine InnoDB, certo? E vou apertar aqui ó, o raio. Agora vamos ver aqui, ó. Executou tudo corretamente. Então, se eu digitar o comando show tables, é para ele mostrar também exibindo as tabelas. Show tables é para mostrar essa usuário 2 também, né? Vamos ver, selecionei, vou executar. Usuário 2. A usuário 1 não apareceu porque eu usei o drop table, tá? Se eu digitar describe usuário 2, então esse usuário 2 foi criado automaticamente pelo MySQL Workbench quando eu cliquei com o botão direito lá naquela tabelazinha gráfica. E ele criou aqui do jeito que estava aqui. Eu só fiz clicar com o botão direito, tá? Certo? Mas a gente que está aprendendo, né? A gente vai tentar também saber fazer isso aqui digitando aqui, que nem a gente fez, ó. Certo? Pessoal, então vamos finalizar por aqui. Vamos ver se alguém tem dúvida. Vamos voltar lá para a turma. Então, João Marcelo já está com sua presença, tá? Pessoal, então, é só para lembrar, fala lá para os seus colegas lá que teve um aluno que veio tirar dúvida, perguntando como é que instala no Linux Mint. Eu perdi, não estou conseguindo responder ele. Para ele mandar de novo a pergunta para eu falar, mas vai ter que pesquisar no Google. Como instalar o. Vou dizer, você tem que pesquisar assim, ó. Vai, eu tenho dúvida porque não assisti ainda a última aula gravada. Damares, espera aí que eu vou tirar sua dúvida. Deixa eu só falar isso aqui, ó. Quem está com dúvida como instala no Linux Mint, você vai ter que fazer isso aqui, ó. A mesma pesquisa que eu fiz aqui, ó. Eu botei PHP, que é o nome da linguagem que a gente vai usar, MySQL, que é o nome do nosso banco de dados que a gente vai usar, Linux Mint, certo? Bufo. Aí tem aqui, ó, em inglês, beleza? Professor, mas em inglês tem em português também, mas tá desatualizado. Mas você vai ler em inglês, ó, é só os comandos, ó, aqui, ó. Application, acessórios, terminal, abrir o terminal. Aí você vai digitar sudo apt-get install apache 2. Aí você vai abrir o navegador e ver se está instalado. Instalar o PHP. Vai lá no terminal e digita sudo apt-get install PHP. Agora o PHP não é o 5 não, é o mais atual. Tá? E assim vai, certo? Então esse aqui está desatualizado, está querendo pegar o PHP 5, o PHP já está no 8. Certo? Beleza? Então você vai seguir, tem que ver os tutoriais aqui na internet, ó. Tá, ó. Depois eu vou ver com calma, vou tentar mandar, botar lá no Google Sala de Aula, no Google Classroom. Eu vou pegar algum que aqui, 2021, 2021, ó. Ó, é uma menina árabe, tá vendo aqui, ó? Tem valor agora, meu amigo. E o Talibã quer calar essas pessoas, né? Olha aí, uma outra estudante. Essa estudante do IF, lá do Afeganistão, entendeu? Ela é programadora, sacou? E o nome dela é Nabila Mahmoud, e ela escreveu um tutorial aqui, ó, como instalar isso aqui no Linux, certo? No Linux Mint. Vamos aqui, ó. Eu digo que o dela vai estar atualizado. Então, o tutorial dela tá show. O Apache tá legal, ó, mostrando aqui bem direitinho, ó.
Vamos ver o PHP. PHP 7 tá melhor do que o 5, né? Tá aqui tudo bonitinho, certo? Então, isso aqui, eu vou pegar esse tutorial aqui, bufo. Aí vai faltar você instalar o MySQL Workbench, mas eu vou mostrar também, tá? Espera aí. Deixa eu primeiro botar aqui, criar isso aqui, ó. Como instalar, instalando o ambiente. Vamos lá, instalando o PHP, MySQL e Apache, que é o servidor, tá? No Linux Mint. Ok? Segue esse tutorial. E aí você vai precisar instalar também o MySQL Workbench, tá? Você vai fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz, ó. Google. Aí você vai botar aqui, ó. MySQL Workbench, certo? Espaço, Linux Mint. Aí, se você quiser ainda mais direto, você bota assim, install. Pronto. Aí tá aqui, ó. Install MySQL Workbench no Linux Mint. Oxi, tá aqui no Ubuntu em português. Aqui, ó. Certo? Aí vai estar todo o tutorial. Cadê? Bora, meu filho. É o tutorial que eu quero. Ih, tá ruim esse tutorial, né? É só fazer o download. Esse tutorial tá muito ruim. Volta. Como instalar o MySQL Workbench no Ubuntu e derivados? É um tipo de Linux, tá? Então funciona também. Aqui, pronto, ó, os comandos aqui, bem bonitinho, certo? Linux Mint, tá? MySQL Workbench, Linux Mint, certo? É só fazer o download e instalar. Como instalar o MySQL Workbench no Linux Mint? A pergunta. Pô, vamos lá. Tá? Então também vocês têm que procurar no Google, né? Aí tá aqui, ó. Ih, só tem a pergunta. Beleza? Aí é o Workbench, tá aqui, ó, a resposta. O download pelo site do terminal, bababá, bababá, bababá. Meu irmão, tá aqui, ó, MySQL Workbench. A gente vai fazer o download, é só isso, ó, só fazer o download. Ó. MySQL Workbench, é mysql.com, aí tá aqui, MySQL Workbench, tá? Aí download now, e assim você vai, vamos lá, download now, ele vai escolher para o seu sistema. Cliquei em download. A plataforma aqui já vai aparecer para o seu sistema aqui. Entendeu? Aí você faz um download. Qualquer coisa, qualquer dúvida, fala comigo. Agora vamos ver aqui. Damares, tente fazer a aula de hoje sozinha, tá? Abre todos os arquivos. Qual é a sua dúvida? Diga que eu tiro agora. Pode falar que a gente sana a dúvida agora. Ou não é dúvida, é só porque a matéria é difícil mesmo, né? Aí vai ter que Pronto. Se você conseguir fazer a aula de hoje, você não estará mais atrasada, porque eu repeti praticamente a aula passada hoje, certo? Eu repeti a aula um pouquinho mais detalhado, né? Entendeu? E adicionei novos conteúdos, que foi o de alterar a tabela e o de deletar a tabela. Isso. Assista a aula passada, que eu já coloquei no YouTube, tá lá o link para nossa aula, e a aula de hoje. Pessoal, então vamos terminar por aqui. Eu vou parar a gravação, tá? Primeiro eu vou parar a gravação. Muito obrigado a todo mundo. Interromper a gravação. Vamos lá. Seu vídeo será interrompido. Interromper, meu filho.